está no item 17, mas eu vou fazer primeiro um apanhado que eu prefiro, sabe? Ah, tá. E assim, depois, se der tempo, a gente entra no item 17. Mas eu prefiro deixar para o Caio, porque o Caio explica tão bem, dá exemplos tão assim claros, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer eu fiz aqui um resumo, né, das principais ideias até o item 17. Mas, se der, a gente lê adiante. Então, nesse primeiro item, Kardec fala que o Espiritismo é ciência de observação e, ao mesmo tempo, é uma doutrina filosófica. Né? O que significa isso? Uma ciência de observação. Porque ele observa, né, os fenômenos, observa e estuda, né, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos que se estabelecem das relações entre os espíritos, encarnados para desencarnados, e também relações dos espíritos encarnados entre si, né? Então, por isso que ele é ciência. Mas ele não é só ciência, nem só filosofia, nós sabemos disso. Ele é também religião e arte. Né? A arte também está incluída na doutrina espírita. E por que ele é filosofia? Porque dessas relações que se estabelecem entre os espíritos, surgem as consequências morais. Certo? O que seria isso? Consequências morais. São as consequências das nossas ações. Se as nossas ações forem boas, as consequências serão boas. Se as nossas ações forem ruins, as consequências vão ser ruins. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que praticamos. Só nós somos responsáveis. Não adianta querer projetar no outro aquilo que é nosso, aquilo que é responsabilidade nossa. Porque o progresso ele é feito individualmente. Aí, se cada um trabalhar pelo seu progresso, pela sua evolução, o coletivo também evolui, que são os indivíduos que formam a coletividade. Então, a ideia principal desse primeiro item é isso aí, que o Espiritismo é ciência de observação e é também filosofia. Ciência de observação, porque observa e estuda as relações entre os espíritos, entre os encarnados e os espíritos desencarnados. E é filosofia, porque dessas relações surgem as consequências morais. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação sobre isso aí? Acrescentar alguma coisa? Ana, nossa, está perfeito. Você começou do começo, muito bem explicado, sabe? E principalmente aí o que eu achei super interessante, você falar da moral, né? Então, é isso aí. E nós estamos aqui para fazer essas relações e nos transformarmos moralmente, né? E os espíritos têm muito a contribuir. Vocês vejam bem, nós estudamos o céu e o inferno, nós estudamos obras póstumas, e nós vimos, através daquelas comunicações apresentadas, as consequências morais dos atos que os espíritos praticaram
aqui quando encarnados e continuam do lado de lá. Porque muitos têm sede de vingança, né? E muitos que erraram demais, cometeram crimes, nós vimos o sofrimento moral que ocorre do lado de lá. Você quer colocar alguma coisa, Marlene? Acho que a Marlene não está. Bom, então, se ninguém tem dúvida, vamos para frente, né? Aí, no segundo item, ele diz, assim, de importante, que almas e espíritos são a mesma coisa. Se você disser alma, você está se referindo aos espíritos. Se você disser espírito, é o mesmo que dizer alma. E Kardec fala que a alma é o espírito encarnado. Ele faz essa diferenciação, né? Então, tem o espírito desencarnado e tem a alma, que é o espírito encarnado. E essas almas ou espíritos, eles viveram entre nós. Eles não são seres à parte da criação. Eles são criaturas de Deus como nós. Então, esse negócio de falar que tem demônios, né? Que tem o inferno, e que são seres assim à parte, diferentes de nós, não. São espíritos inferiores, né? Que causam perturbações, obsessões, dissidências nos lares, nas relações sociais. Então, é isso aí. Então, os espíritos que comunicam através da mediunidade são espíritos de pessoas que viveram entre nós. Muitos são nossos parentes, muitos são nossos amigos, muitos são parceiros nossos de outras vidas, e eles vêm e se comunicam conosco através do fenômeno mediúnico. No item 3, ele fala que esses espíritos têm corpo como o nosso, só que é um corpo fluídico, que recebe o nome de perispírito. Então, o nosso espírito, nós encarnados, nós temos um perispírito, né? Então, a união do espírito, perispírito e corpo material forma o ser humano. Vai resultar no ser humano. Agora, quando o espírito desencarna, aí é só o espírito juntamente com o perispírito, que conforme a Vera perguntou na outra aula, se ele desaparece, né, com o decorrer da evolução. Então, nós vimos lá no item 55 do livro dos médiuns, que ele sempre vai acompanhar o espírito. Mas, quanto mais evoluído for o espírito, mais etéreo, né, mais sutil ele será. Chega a um ponto de espírito puro que ele quase se confunde com o espírito, de tão translúcido, né, que ele se torna muita luz. Então, o espírito é iluminado e o perispírito também. Então, é muito interessante. Por isso que nós temos que trabalhar, como a mensagem que a Marlene leu aí, né, para fazer brilhar a nossa luz. Jesus falou: brilhe a vossa luz, porque eu sou a luz do mundo. Então, nós também podemos acender a nossa luzinha. Só que nós vamos acendendo aos poucos, que nós vamos evoluindo aos poucos.
Primeiro, eu costumo dizer que a gente acende aquela velhinha que fica boiando no óleo, que antigamente nas casas eles usavam pôr nos santinhos, ao lado dos santinhos, né? Para ficar ali iluminando o santinho, que é devoto do dono, que o dono da casa é devoto. Então, eu falo que primeiro a gente acende aquela velhinha. Pode falar, velhinha. Então, deixa eu aproveitar essa deixa, porque tem gente, às vezes, que nem conheceu essa velhinha. Mas eu conheci, a gente morava na roça, e quando a mamãe dava à luz, porque ela teve 12 filhos, então era um quase que por ano, e aí ela acendia essa velhinha no óleo quando os bebês nasciam, para não pôr lamparina no quarto, porque não tinha energia elétrica. É verdade. Aí ficava essa velhinha lá no olhinho, É, durante uns 7 dias, até o bebê fazer 7 dias. é verdade. Para evitar aquela fumacê, né, da lamparina. Da lamparina, isso mesmo. É isso aí. Então, a gente primeiro acende aquela velinha pequenininha, aquela chaminha, depois uma vela maior, depois uma lanterna, até chegar num holofote resplandecente. E à medida que nós nos iluminamos, nós podemos iluminar o caminho do outro. Nós não vamos iluminar o outro, porque cada um tem que se auto-iluminar, mas nós podemos iluminar o caminho do outro. Interessante, né? Muito interessante isso aí. Então, vamos cuidar de nos auto-iluminar. Com bons Ô, Ana, pensamentos. Oi. e quem ilumina o caminho do outro, automaticamente o caminho dele é iluminado também, né? É o Ele é que a você própria disse. luz, né? Então, ele Isso. irradia aquela luz, e ao irradiar aquela luz, ele ilumina o caminho do outro. É interessante, quer dizer, ele inspira o outro a se transformar, a se auto-iluminar também, né? Então, a gente tem que procurar, por isso, os bons pensamentos, os bons sentimentos, é o que o Emmanuel chama de individualismo ajustado. Ajustado no quê? No bem, né? É um individualismo, quer dizer, o que é próprio de cada um, ajustado ao bem, adaptado ao bem, na prática do bem. Aí nós vamos nos iluminando, vamos acendendo a nossa luz. Como Jesus fez, né? Jesus não fez outra coisa do que tentar nos iluminar, iluminar o nosso caminho com as lições maravilhosas que ele nos deixou. Então, é isso aí, né? Item 4. A união da alma, perispírito e corpo físico constitui o homem. Isso eu já adiantei lá. Quinto item. A morte destrói apenas o envoltório material. Então, só o corpo, né, material é que morre. O espírito e o perispírito permanecem. Aí ele cita lá, que eu achei muito bonito, a metáfora da borboleta, né? Então, é como se fosse a lagarta que vai deixando o casulo, vai saindo do casulo, né? E se transforma em borboleta. Aí ela voa livre, né? Aí ele fala lá, a metáfora da borboleta, que é o casulo, a lagarta e a borboleta depois. E como a borboleta percorre o espaço, o espírito percorre o espaço com a rapidez do pensamento. Veja bem,
Ora, a luz caminha a 300 mil quilômetros por hora. Agora, o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Então, pensem bem, né? Como o pensamento é rápido. Nós pensamos aqui, nosso pensamento já chega lá na pessoa, embora ela esteja muito distante de nós. O item 6. Os espíritos povoam o espaço, formam um mundo invisível e com eles estamos em contato constante. Então, esses espíritos desencarnados, eles povoam o espaço. O André Luiz, Kardec não fala propriamente nessas colônias, né? Mas o André Luiz fala dessas colônias espirituais que existem no plano espiritual, onde os espíritos habitam. Já o Kardec fala que eles habitam o espaço. E não precisa ser um espaço definido, né? Muitos, às vezes, desencarnam não morrem, né? Mas não desencarna completamente e fica aqui na crosta mesmo, na crosta terrestre. Se eles são muito inferiores, eles ficam causando perturbações entre as pessoas, se as pessoas estabelecem sintonia com eles. Porque eles não vêm perturbar de graça. Eles vêm se a pessoa está vibrando naquela mesma faixa. Aí você está vibrando na faixa do mal, o que vai acontecer? Você vai atrair espíritos que vibram nessa faixa, que pensam em fazer o mal para os outros. Então, eles não vêm assim, completamente de graça, não. Nós é que os atraímos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, dona Honora? Tá bem explicado, né, Ana? Pode deixar, pode Quer falar. falar, Verinha Silvana? Tá muito bom, tô gostando muito, tá? Então, você tocou num ponto aí que eu ia falar no início, mas eu levantei a mão e você não ouviu, mas agora você colocou que nós atraímos os espíritos, né? Desculpa, eu não Então, vi. é porque você estava lendo e você não viu. Quando você entrou naquela fase lá naquela parte de que os espíritos a gente atrai, né, e tal. É, Então, a gente atrai, muitas vezes, né, com os nossos é, pensamentos, com os nossos atos, e, isso, e aí eles ficam por aqui, né? é, E quanto às colônias, realmente, o Kardec nunca falou das colônias, né? é, Em um livro que eu já li, e sim o André Luiz fala, né? é, Inclusive, tem as colônias em cima da cidade, dos centros espíritas e tudo é. isso, né? Tem muitas, que tem uma infinidade, né, de colônias espirituais. Mas o Kardec não fala propriamente nessas colônias, né, Marlene? Ele fala que os espíritos habitam o espaço, mas ele não define esse espaço, né? Como o André Luiz define. Você quer fazer alguma colocação, Marlene? Não, Ana, tá tudo beleza, né, Verinha? Aquela menina, gente, desculpe, a Gisele, depois eu vi no grupo, ela disse que o celular dela está com um problema, ela não conseguiu entrar por isso. Ela Eu também justificou. vi ela falando lá, Espiritismo Gisele, e sumiu, né? Ela não deve ter conseguido entrar. O celular deu problema. De vez em Ah, quando dá, né? então é isso aí, né? Item 7. Os espíritos percebem tudo
que percebiam na Terra, mas num grau mais alto. Eles leem o nosso pensamento. Olha só que interessante. Então, quando nós estamos encarnados, nós percebemos as coisas pelos sentidos, né? Nós sentimos cheiro pelo olfato, nós vemos pela visão, nós ouvimos pela audição, nós palpamos, tocamos pelo tato, né? Sentimos se uma coisa é macia, se é áspera, se é espinhosa, se é delicado, suave, né? Então, nós usamos os nossos 5 sentidos. Agora, os espíritos já têm um 6º sentido, né? Eles veem muito mais do que nós aqui encarnados, porque os sentidos nos iludem. Vocês, olha, às vezes, não é porque a gente não enxerga bem, não, mas é ilusão de ótica. Às vezes você está assim, olhando longe, você vê um cavalo. Parece um cavalo. Você chega perto, é uma pedra em cima da outra. Já aconteceu isso com vocês? Então, Eu já vi, assim, aconteceu isso comigo já. então, os sentidos é que fazem isso com a gente, nos fazem enganar. Os ruídos, às vezes você pensa que o ruído está para um lado, o ruído está para outro, né? Porque o sentido te engana. E então é isso aí. Agora, o espírito livre do corpo, ele não tem esses sentidos do corpo material. Aí a visão dele é ampliada, né? Não é a visão, ele percebe, né? Ele percebe através de todo o seu corpo perispiritual, vamos dizer assim. Vou tomar água. Ana, enquanto você toma água, deixa eu só complementar aí. Quando o Caio fez esse estudo, até eu pensei em comentar, mas depois deixei. Agora depende do grau de evolução do espírito. Se ele for bem, não tiver evolução, ele não consegue, eu acredito que ele não consegue a visão ampliada, como você está dizendo, não. Não sou eu que digo, o Kardec está falando aqui. Entendi. Certo? É ele. Tudo eu resumi do que ele fala, tirei assim as ideias principais de cada item, certo? Eu tirei assim, como quase que ipsis literis, certo? É ele que está dizendo isso. Mas é lógico que ele generalizou aqui, né, Marlene? Porque, de fato, você tem toda a razão. Quanto mais elevado é o espírito, maior é a capacidade dele, porque ele tem muito mais conhecimento, né? Ele tem muito mais, maior evolução moral. Então, a percepção dele é diferente da percepção de um espírito inferior, conforme você está dizendo. É isso mesmo. Eu penso que ele fala assim, porque, na realidade, o espírito realmente tem uma amplitude. Não é detalhes, né? Mas depois, em outras obras, ele faz isso. No livro dos médiuns. Ele especifica, né? Terra, né? Por exemplo. Quer ver? Um exemplo grosseiro. Todo mundo que tem a visão perfeita enxerga bem. Mas não é bem assim, né? Dependendo da medida que você vai aperfeiçoando, você observa mais um detalhe numa flor, numa pintura. Alguns têm a visão, mas não aprenderam a ler, então não vão ler. Pode pegar um jornal e não vai ler, né? Então, eu penso que talvez seja isso, né? É isso. Eu acho que é isso, Marlene, eu também concordo.
Eu acho não, é isso, né? É isso. Então, no item 7, não, item 8 agora. Então, foi muito bem colocado, viu, Vera? Ele generalizou aqui, mas, como a Marlene disse, em outras obras ele especifica isso aí. 8. Conservam as afeições e os desafetos que tiveram aqui na Terra. Né? Então, se ele tinha um grande afeto, amor pelos familiares, né? Pelos amigos, de lá eles continuam. Mas também, se eles têm desafetos, os desafetos permanecem. Não é porque morreu que vai ficar bonzinho, não. Que vai ficar só afetuoso. Né? É isso aí. E item 9. Ana, te interromper um pouquinho, só um pouquinho. Por isso que Jesus fala, reconciliar com o seu inimigo enquanto está a caminho com ele. Porque se ele desencarnar, seu inimigo não é legal, não. Não. Não é bom. Não é. Aí ele tem mais amplitude, né? Aí ele tem, Verinha. Mesmo não sendo um espírito evoluído, ele tem. Pode prejudicar a gente, né, Ana? É como o Kardec explica. Por que que ele tem, né? Porque os sentidos não obliteram mais. Ele percebe por todo o seu perispírito. Não tem mais os órgãos para fazer ilusão, causar ilusão de ótica. Né? Só que ele não vai enxergar, como a Vera observou, como um espírito evoluído. Né? 9. Nem todos. Aí, ó, agora ele vai falar, ó. Nem todos possuem a soberana sabedoria. Aí, né? Não é porque é espírito que falou toda a verdade, não é. Ele não possui a verdade absoluta. Só o espírito puro possui. Né? Então, a verdade dele ainda é relativa. Tem pessoas que acreditam piamente, né, na comunicação. Mas o apóstolo João já falava, não falava? Não acreditai em todos os espíritos, porque nem todos são de Deus. Então, não adianta, tem gente que acredita piamente. Vai lá, às vezes é até fraude. Você vai falar das fraudes aqui. Né? Fala, Verinha. Então, e também muitas pessoas, eu acho assim, mais os católicos, eles falam, eu estou sempre ouvindo rádio e vendo eles falar, nossa, já passou para o andar de cima, está intercedendo por nós lá. Pronto, ele já está intercedendo. Acabou de falecer, eu falo falecer porque, como disse você, Ana, muitas pessoas falecem e não desencarnam. E aí eles falam que pronto, passou para o andar de cima, já está intercedendo, já virou santo. Que bênção que seria, hein? Pois é. Seria ótimo, né, se a gente fosse assim. Então, Ia ter muito santo, né, Verinha? é, Se fosse fácil, né? item 10. Podem se manifestar de várias maneiras, dando origem a vários tipos de mediunidade. Olha, então, eles é que se manifestam de maneira diferente. Olha que interessante. Aí, o que é vidente vai ver. O que é psicógrafo vai psicografar. O que como é que fala? De desenho, de pintura, vai desenhar, vai pintar, não é?
e assim por diante. E até efeitos físicos, que é o transporte de objetos, né? Fazer desaparecer e aparecer objetos, provocar ruídos, dar pancadas, atirar pedras lá acho que é acho que no céu interno, não sei se é no céu interno, A revista espírita também tem um caso. Eu é, acho que no seu, não fala vi. das maledicentes, né? É, E elas tinham a mania de falar muito mal dos outros, e os espíritos começaram a atirar pedra no telhado delas. As pedras vinham do nada, quer dizer, não era do nada, eram os espíritos causadores de efeitos físicos que, através da sua corrente fluídica, impulsionava a pedra para ela chegar até o telhado. Olha que interessante, né? E tinha Porque umas que fala, eu não sei qual que é. Tem umas que falam que as roupas dela sumiam, né? Tava em cima da casa, tudo tem rasgado, mesmo. de Na jeito, né? revista espírita tem um caso assim também, a dona Nora é, tem. É. tem Ai, muito Deus me livre. caso, né? E são espíritos inferiores, né? Ela é espírito inferior, né? Que faz isso, né? É isso aí. Nós que estamos aqui encarnados, às vezes nós nem percebemos que elas estão falando muito mal dos outros. Às vezes elas falam lá entre elas, mas não importa. Passou para o lado de lá, amplia mais um pouco a visão e vê que, por isso que nas reuniões mediúnicas, nem todos servem como doutrinadores, porque não tem moral para doutrinar. Como é que vai doutrinar um espírito que está com a visão mais amplificada, mais ampliada, né? Se ele está vendo o seu pensamento, o pensamento do doutrinador? Fala, quem é você? É, tem espírito que fala lascado. Quem é Não é? você para me falar isso? É, Aí, quem é você para me dar a lição de moral? aí a gente fica com vergonha, né? Então, é isso aí. E acontece, né, Marli? Acontece como acontece. Item 11. O fluido do perispírito atravessa os corpos como a luz. A matéria não é obstáculo. E o espírito não precisa de aberturas, de buraco de fechaduras, de portas, de janelas, para ele entrar. Ele penetra os corpos, passa pelas paredes. Não precisa ter uma porta aberta para ele entrar, né? Ele tem esse poder, né? Porque é uma matéria muito sutil. Agora, se for um espírito muito grosseiro, a matéria é muito grosseira demais, o espírito, muito denso, aí ele precisa da porta aberta, eu acredito. Não é? Mesmo, Ana, tem espíritos que não sabem. Nesse livro, nesse filme Os Mensageiros 2, eles mostram isso numa cena. Aí, O espírito mentor, ele vai atravessando, né? Aí o outro para, fica com medo. Aí precisa do mentor. Ele não fala nada, mas o mentor olha como quem diz: vai, filho, você não precisa abrir a porta, não. Aí ele vai, né? Você lembra, Verinha, disso? E é assim mesmo. Tem é, espíritos que ainda não sabem, né? Mas é. eles podem. Item 12. O perispírito é matéria, porém, uma matéria etérea, quer dizer, é bem sutil. As moléculas, como eu já expliquei, estão mais distantes, elas são mais rarefeitas. Agora, quando
o perispírito é denso, carregado, como se diz, né? As moléculas se aglomeram mais, então fica mais denso. Por que tem molécula? Porque é matéria. É lógico que é uma molécula mais diferenciada, mais sutil do que as moléculas do nosso corpo físico, né? Mas tem. Com a ajuda do perispírito, que o eles falarem, verem e etc. A necessidade. O áudio está ruim. Acho que deu um probleminha na internet, Aninha. Mas Tá desligando sozinho o seu microfone, Ana. Nós não estamos conseguindo. Ele desligou sozinho. Aí, ele está desligando sozinho e ligando. Agora eu tirei a setinha dele, vamos ver, né? Isso. Então, vocês ouviram o item 12? Não. O 11 vocês ouviram. Que ele atravessa, né, os corpos, vocês ouviram. Agora, o 12 é que o perispírito é matéria, porém, uma matéria etérea, e se apresentam com a aparência que tinham enquanto vivos. Então, eles não são indefinidos. Eles têm uma forma definida. E quando eles vão, porque tem o perispírito, então tem a forma definida, né? E quando eles querem aparecer para as pessoas, para o médium, né? Independente, às vezes, da pessoa ser médium praticante, ela pode ver espírito, né? Por quê? Através do perispírito. Jesus, quando ele apareceu para Maria Madalena, foi numa dessas manifestações aí, né? Com o perispírito. Só que os católicos, eles não acreditam no perispírito, né? Então, eles falam que Jesus ressuscitou, né? Falam que Jesus voltou à vida, mas ele voltou à vida espiritual, acompanhado do seu perispírito puro, né? Ele até falou para Maria Madalena, não me toque. Por que será que ele falou para Maria Madalena não tocá-lo? Porque se ela tocasse, ela não ia palpar nada, o braço dela ia vazar. E ela ia, Aí ela ia entrar em choque, né, Ana? E ela ia entrar em choque, não é? Por isso que ele falou, não me toque, porque era o espírito, né, de Jesus acompanhado do seu perispírito, aquela luz, né, que de certo quase cegou Maria Madalena. Item 14. A tipologia é a atuação dos espíritos sobre os objetos, como, por exemplo, as mesas girantes, provocando pancadas, ruídos, né? Então, isso aí é um fenômeno chamado tipologia. O espírito atua sobre os objetos, através do perispírito. Mas como? Com a força do braço? Ele vai dizer aqui mais adiante que não. É igual o espírito que atirou as pedras no telhado, ele não atirou com os braços. Ele não pegou a pedra e atirou com o braço, em cima do telhado.
Foi através do pensamento, aquela corrente fluídica, né, que impulsiona os objetos. Então, ele não ergueu a mesa girante com os braços, porque ele tem braços fortes. Não. É a corrente fluídica emanada do seu pensamento. Aí aquela corrente impulsiona o objeto e ele desafia a lei da gravidade. Porque quando você levanta, quando você ergue uma mesa, qual é a tendência dela? Se você soltar, ela cai e se espatifa no chão, não é? Por causa da lei da gravidade. Então, esses fenômenos, eles desafiam a lei da gravidade. Eles não obedecem à lei da gravidade. Porque tem uma inteligência por trás deles. Fazendo com que eles pairem no ar. Item 15. É isso que eu falei agora. O espírito não ergue e nem transporta o objeto com a força dos braços, mas como uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza os efeitos da gravitação, ou seja, neutraliza os efeitos da gravidade. Então, conforme eu expliquei, não é com a força dos braços, mas com a força do pensamento através dessa corrente fluídica que vai impulsionar os objetos. Item 16. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos podem sim disfarçar as fraudes, mas em certos casos é necessária para as manifestações físicas que podem não ocorrer sob efeito da luz. É como uma reação química entre os fluidos próprios do espírito e os fluidos do médium, que podem ser até prejudiciais à combinação. Então, vejam bem, o que está falando aí? Ó? Que nas reuniões mediúnicas costuma-se deixar uma luzinha, às vezes até azul, né? Uma luzinha mais fraca, não é? Não apaga a luz completamente, mas fica naquela obscuridade. Por quê? O fluido do espírito comunicante tem que combinar com o fluido do médium. E, às vezes, a luz atrapalha essa combinação, como ocorre num fenômeno químico. O Caio explicou isso bem, né? Na reunião passada. Então, por isso que apagam as luzes. E muita gente fala assim, apagou a luz porque é fraude, então quer esconder a fraude, né? É uma comunicação fraudulenta. Pode até ser uma comunicação fraudulenta, mas isso não isenta de ocorrer o fenômeno, né? Isso não significa que o fenômeno não vá ocorrer, de fato. Alguém? Vera, pode falar. Então, inclusive, no dia desse estudo, a Marleninha ainda deu o exemplo das reuniões mediúnicas que acontecem durante o dia lá no Luz e Amor. E acontecem maravilhosamente bem. Eu mesma participo. No sábado e na terça-feira de reunião mediúnica de dia, à luz. Então, esse Mas ele detalhe... fala aqui que pode acontecer da luz atrapalhar. É isso que ele está falando aqui. Pode acontecer, sim, da luz atrapalhar. Aqui eu acho que é ai, meu Deus, como que chama? Mais comunicação, assim, por exemplo, de uma materialização, Até tratamento. você falou, Psicofonia, pelo menos, eu acho que não vai atrapalhar, né? não atrapalha, não. Mas Também, assim, durante o dia, está mais com a luz natural mesmo, né?
precisa nem ligar a luz, mesmo que a gente costuma apagar, embora esteja claro, É, para ficar mais assim. Mas quando é materialização, igual aquele Paulo Frutuoso faz lá no Rio de Janeiro, é, aí eles têm que entrar num cômodo bem escurinho, e fecha é, tudo, e veda, aí precisa disso, sim. precisa. É. É isso aí. Muito bom. Muito boa explicação, né? Então, é isso aí. Mas, de qualquer forma, precisa ter essa combinação, né? Mas, às vezes, a luz não atrapalha, porque essa combinação vai variar de espírito para médium, e cada um com as suas características próprias, né? Às vezes, a luz atrapalha a combinação dos fluidos de certos médiums com determinados espíritos, né, Marlene? Tem isso também. Não é geral, né? Mas há casos, às vezes, específicos, conforme ele explica aqui. Acho que a Verinha Agora, fala, Vera. Então, eu, durante esses anos todos no Luz e Amor, a gente fazendo reunião mediúnica durante o dia, tudo bem, mas um médium participava da reunião de terça-feira e ele gostava de ficar num cantinho mais escuro, diz que a luz atrapalhava ele. Ele tinha uma certa dificuldade mesmo de eh, dar liberação para comunicação. E aí ele disse que atrapalhava, olha, para vocês verem que coisa interessante. Ele Ah, não, sentia, vou né? ficar nesse Isso. Aí ele ficava no cantinho ao É, o oposto do vitrô. ele percebia, né, que não estava dando a combinação, não estava dando química, como se diz, né? É. Mas Não ele deu tinha muita química. dificuldade de dar comunicação. E aí isso também interferia, provavelmente, né? É interessante. Tá vendo? Cada caso, né, é um caso. Cada médium tem a sua particularidade mesmo. Tem a sua idiosincrasia, né? É muito interessante. Agora, o item 17 já é o que o Caio iria falar hoje. Ele ia falar hoje, gente. Você não quis Só, colocar né? aqui, Ana? Já Hã? falta só 6 minutos para as 9. Acho que não vai dar mais, né, para ler, né? Não, não é isso, não. Eu perguntei, ô, Ana, você não quis ir da onde ele parou? Você achou melhor fazer uma retomada? Eu achei melhor fazer uma retomada. É bom, não é? É bom, é bom. Então tá E certo. para não entrar também assim na explicação dele, né? Imagina, quanto a isso, não. Não é? Porque Você às vezes ele explica melhor, né? imagina, E eu dar exemplos mais claros, né, Vera? né? Isso aí Eu nem não. participei semana passada, por isso que eu estou falando, porque, né, mas eu... Você Vamos achou bom, então, né, dona Honória? lá, então. Não, mas eu também achei, para mim, é bom. É, É Gente, vocês... engraçado, às vezes tem coisas né? que fogem, né? Foi uma aula de reforço. Isso, eu preferi. Já deu a hora. Ah, já podemos Falta encerrar. 5 minutinhos, Falta Pode, 5 minutos. né? não dá nem para começar hoje. Silvana, você quer falar alguma coisa? Você ficou quietinha? Não, tá tudo certo, foi muito bem explicadinho. A Parabéns. Maria também entrou, a Maria entrou. É mesmo, Maria. Boa noite, Maria. Boa noite, eu entrei Seja atrasada. bem-vinda. Não estava conseguindo entrar. Ah, Tá bem Por hoje. que, Maria? Deu Eu não problema? sei. Eu apertava lá, não entrava. Aí eu tinha desanimado para resolver, vou entrar de novo. Aí deu certo. Então, a Gisele também. Mas ontem meu celular também estava com problema. Eu Ah, passei uma pessoa
Depois que eu fui ver, ela escreveu assim para mim, Marlene, o seu áudio está mudo, eu não consegui ouvir. Que eu fui ver, estava mesmo. E aí eu tentei passar outras vezes, não aparecia. Aí eu tive que desligar o celular, tive que reiniciar. Vai dando esses problemas, às vezes, que a gente usa muito, né? Aí ele embirra. Aí ele embirra. Ele fala, E vai acumulando muita coisa também, né? Tem que jogar para a lixeira, vai acumulando lixo, Então, eu estou precisando mandar fazer para a lixeira. isso. Então, Mas tem- alguém quer fazer mais alguma colocação? Você quer, Marlene, alguma coisa que faça? Não, tá tudo certo. Ótimo, né, velho? Certinho, né? O que ela falou está maravilhoso, tá? Mas é muito interessante, Professora né? maravilhosa. Você, a Marlene, a Vera, são uns professores muito bons. Dona Honório, tadinha. A dona Honória também é tudo professora. Todo mundo é professor. A senhora Todo também, mundo é aluno e todo mundo é professor. a verdade é essa, todo mundo é aluno. E nós estamos aqui aprendendo, né? Olha quanta coisa, né, que nós aprendemos aqui. Reforçando e entendendo melhor o que Kardec, o que os espíritos trouxeram para Kardec, né? É muito interessante esse intercâmbio, né? Então, nós somos espíritos vivenciando experiências aqui na Terra. Para quê? Com a única finalidade de nos transformarmos moralmente. Isso mesmo. E graças a Deus, né, que nós estamos nessa oportunidade santa e bendita, né, gente? Graças a Deus. Maravilhoso, né? E Nossa, graças que eu falo pandemia. sempre. A pandemia consertou muita coisa, né, Marlene? Pelo menos isso ela trouxe de bom, o resto eu não sei. Foi muita gente falou que a pandemia foi bom. Por exemplo, a minha neta ficou com as filhas dela, né? O povo já ficou mais em casa com a família, assim. E eu sempre agradeço luz e amor, porque, acima de tudo, Deus é lógico, né? Como a Marlene falou, graças a Deus. A luz e amor, e ao Tonho, né? Com a boa vontade, com a força de vontade dele, que ele é, como se diz, ele é fuçado e ele fez essa programação aí, ó, de a gente poder participar online, não ter que sair da nossa casa, né? Então, nesse momento, nosso lar se transforma numa casa espírita, num centro espírita, porque aqui os meus companheiros espirituais do dia a dia, porque a gente sempre tem, né? Que a gente atrai, ou seja pelo bem, ou seja pelo mal, nós atraímos. Então, eu penso que nesses momentos de estudo, aqueles espíritos que costumam nos acompanhar, eles aprendem aqui conosco, dentro dos nossos lares. E, às vezes, sabendo disso, a espiritualidade amiga traz eles. Depois recolhem, né? Voltam para os seus devidos lugares para aprender aqui com a gente. Eu penso assim.